Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Junto conosco, intérprete Val, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria de Educação, sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Tema, povos indígenas, onde hoje é o território brasileiro, onde hoje é o país Brasil. Uma aula que nós podemos imaginar de uma forma bem mais introdutória, para nós entendermos um pouco a noção, inclusive, do próprio termo índio, que, inclusive, já é um conceito muito questionado. Vocês sabiam que a palavra índio, na verdade, está relacionado com Colombo? Quando chegou à América em 1492, o cálculo dele estava corretíssimo. Lembrando que a Terra é... Isso mesmo! Ela é bem oval. Nisso, o cálculo dele estava correto. Se sempre navegasse para o oeste, ele iria dar a volta no planeta, ele daria a volta no planeta. Mas, no metade do caminho, ele achou que já estava nas Índias, e quando viu a população moradora das terras, falou que, esses daí são índios, porque nós estamos nas Índias. Mas não era as Índias. Então, se nós entendermos que a origem do termo, do conceito de índios, inclusive é daí, não tem nada a ver com as Índias. Então, na verdade, o que daí? Tem alguma solução, professor, para isso? Povos originários americanos, povos nativos, né, da América também. Ameríndios também já vi esse termo, estaria mais relacionado à América, pelo menos, né? Mas índios, que estavam ligados à Índia, abominem, não está certo, né? Mas é para vocês entenderem como que até a própria origem já tem uma ligação equivocada com a população que viviam aqui. Mas afinal, como que essa população veio parar aqui? Bora lá, embarcar nessa aventura? Vou apresentar para vocês o objetivo da nossa aula. Apontar as principais características dos povos indígenas da região atual do Brasil. Identificar especificidades sobre a localização e a sociedade dessas populações. A primeira questão também, não é o índio, se fôssemos usar o termo. São milhares de povos americanos que viviam e que vivem nas terras onde hoje é o Brasil. Diferente entre si, com várias línguas, com vários costumes, inclusive com fisionomias diferentes. Tem explicação, professor? Tem. O que você sabe sobre esse assunto? Por todo o território brasileiro havia grande número de povos que falavam línguas do tronco tupi, por exemplo, no litoral. A parte em verdinho aqui, ó, tudo tupi-guarani. A exemplo dos tupiniquins, tupinambás, potiguares. Calcula-se que na época, quando Cabral chegou, aproximadamente, Cabral é a expressão de falar, né? Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, somava 1 milhão de pessoas, só os que falavam tupi na costa litorânea brasileira, só no verdinho ali. Acredita-se também que aconteceu alguma coisa com a população indígena ao longo dos anos, e aí nós vamos discutir um pouquinho aqui. Por quê, professor? Porque acredita-se que em 1500, quando Cabral chegou ao Brasil, acredita-se que tinha no litoral 2 milhões de habitantes, no interior 1 milhão de pessoas americanas, um total de 3 milhões. E olha lá que já ouvi falar em 5, alguns estudiosos acreditam até em 10 milhões de pessoas que moravam no Brasil. Aqui está chutando baixo, 3 milhões. Olha lá, de 1500, em 70 anos, mais da metade da população aqui diminuiu. Em 1650 caiu para 700. Em 1980, 210 mil pessoas. Aí começou, olha só, em 1957 caiu para 70 mil. Aí deu uma aumentada na população. Em 1995 foi para 330 mil, em 2000 aumentou a população em 400 mil, e agora em 2010, na atualidade, melhor falando, temos 817.962 pessoas, né? Aproximadamente. E aí? Quando os portugueses... e outro detalhe, né? Em 2010 foi o último censo do Brasil. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, a população que aqui vivia, então, entre 3 a 5 milhões de pessoas. Vivem hoje 817 mil indígenas, agrupados em 231 povos. O que aconteceu com eles? Por que diminuiu? Estudá-los possibilita compreender as características dessas populações, que formaram a nossa sociedade, reconhecendo costumes, cultura desses povos indígenas.
Aqui vocês têm várias imagens de indígenas de tribos diferentes, como as Surinis do Xingu, Tapirapés, Caiapós, Riquibactas e Bororôs. É com vocês, primeira atividade, copie a pergunta em seu caderno, responda. Onde estavam localizados os povos originários da América do Brasil? Qual era a principal língua falada pelos povos no litoral brasileiro? Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos junto. Voltei. Bora corrigir junto com essa comigo? Antes dos portugueses chegarem ao Brasil em 1500, povos indígenas estavam localizados em todo o território. Cerca de 3 a 5 milhões de pessoas viviam nessas terras, dos quais 1 milhão, só 1 milhão já moravam no litoral. Tá bom, professor, e hoje então acredita-se que atualmente tem cerca de 817 mil almas que pelo menos se identificam como indígenas ou povos americanos, originários americanos do Brasil, ou ameríndios. Mas por que diminuiu? De 3 a 5 milhões cai para 800 mil pessoas em 500 anos. A, foram morar em outras regiões? B, não se reconhecem mais como indígenas? C, tiveram controle de natalidade? Letra D, foram assassinados? Questão da colonização portuguesa, o contato com portugueses, o simples contato a doenças trazidas por portugueses. Qual letra você vai? A, B, C ou D? Letra D, meus amigos. Um genocídio indígena, você tem que colocar também um massacre indígena com os portugueses indo colonizar aqui. Escravidão não está descartada também. Se coloca muito que apenas os africanos foram majoritariamente, mas não é somente os africanos utilizados, né, como escravizados no Brasil colonial. Os indígenas também foram utilizados.
Não somente esse o motivo, mas também essa lida, né, organização dos portugueses em território brasileiro, forçando eles também a se interiorizarem, vai fazendo também com que eles diminuam o seu espaço e obrigando eles também a diminuir também a sua população. Frente a isso, a violência, né, do que nós usamos o termo de civilização, trazendo para cá, civilizações incríveis, né, como diriam os indígenas, né? Vocês trouxeram civilizações extraordinárias, prisão, assassinatos, de uma modernidade incrível, né, que vocês trouxeram para cá, que antes não tinha, né, poluição, né, conseguiram trazer civilizações e tecnologias impressionantes para a natureza brasileira. Muito obrigado, eles agradecem, né? Vocês entenderam a ironia, né? E, apesar disso, acredita-se então nessa diminuição do que entendemos como população indígena do território atual do Brasil. Não havia no Brasil também uma única sociedade. É errado falar o índio brasileiro. O que nós temos são milhares de povos originários brasileiros, que inclusive com diferenças entre eles. E algumas semelhanças, sim, que podem ser apontadas. Na sociedade indígena, por exemplo, uma das semelhanças estava na divisão do trabalho, que era feita por sexo e idade. Aqui vocês estão vendo a aldeia de Ipatsé, que fica no Parque Indígena do Xingu. É uma comunidade dos Cuicuro, fotografia de 2007. Tarefas masculinas, por exemplo. Derrubar a mata, preparar a terra para o plantio, fazer armas de guerra, canoas, construir moradias, cuidar da segurança do grupo, caçar e pescar. Aqui uma imagem de índios botocudos, né, do tronco Macro-G. É uma pintura representando eles de 1834 de Debré. E tinham trabalhos relacionados às mulheres, né, tarefas femininas. Plantar, acompanhar o crescimento das plantas e colher, extrair os frutos como castanha, pinhão, transportar produtos, fazer a farinha, tecer redes, fazer cestos, vasos, preparar alimentos e cuidar das crianças. Aqui também uma representação de uma Índia Tupi, de Albert Eknow, né, do século XVII. E está relacionado, inclusive, com a região do Nordeste, essa pintura. Vamos resolver? Copie seu caderno e responda. De acordo com a aula, de modo geral, havia uma semelhança entre vários povos indígenas do Brasil. Qual era? Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos junto.
Voltei. Bora lá, corrigir. Entre as semelhanças na sociedade indígena estão a divisão do trabalho, que era feito por idade e por sexo. Entre os indígenas, algumas tarefas são feitas pelos homens, outras pelas mulheres. Crianças e idosos ajudavam conforme a sua força e capacidade. A organização social. Em algumas tribos indígenas, assim, de modo bem geral, galerinha do sexto ano, havia o pajé, ou com J ou com G. É uma pessoa de destaque, é um curandeiro, né? Um líder, professor. Olha, guardando as medidas proporções, seria mais ou menos isso. Tido como portadores de poderes ocultos, né? Um líder religioso ou um orientadores espirituais. Aqui vocês estão vendo um encontro de pajés guaranis em dança festiva de 2007. Fala-se também que antes dos portugueses não tinha um líder político de modo geral nas tribos, ou dependendo das condições, em alguns grupos até encontraria, mas de modo geral não tinha. Com a chegada dos portugueses surgiu o termo cacique, que seria uma espécie de líder político. A origem do termo, inclusive, é portuguesa. E vários povos indígenas do Brasil não tinham essa figura de chefe político dentro da tribo. Aqui é o cacique Raoni, destaque atual na luta pelos direitos indígenas do Brasil. E as relações sociais entre os povos indígenas são as de parentesco e de alianças. As relações de parentesco eram organizadas numa espécie de família extensa, então havia uma espécie de uma família grande, né, centralizada num patriarca ou uma mulher, uma matriarca. Essas famílias reuniam um número de pessoas muito maior que uma família tradicional europeia, né? A ideia de a mãe, o pai e os filhos, o vô e a avó, não, eles tinham uma ideia de uma família muito maior, extensa, né, que reunia quase um clã. Homem da tribo Rikbakta, o piercing alongado é uma identidade do grupo, inclusive, né? Assim como os botocudos, né, aquela espécie daquele artefato também utilizado na boca. Já as relações estabelecidas através de alianças eram criadas a partir de necessidades comuns entre eles. Por exemplo, havia uma aliança, uma espécie de troca, algumas vezes relacionada à troca de mulheres para selar essa aliança, ou territórios ricos em recursos naturais. Então um poderia ceder o território ao outro, né? Ou poderia ser alianças de guerra contra inimigos comuns. Vou dar uma hipótese, não é que aconteceu. Então, por exemplo, os tupiniquins não se davam com os tupinambás, os tupiniquins se aliam com os aimorés, e eles fazem com essa aliança contra os tupinambás. Só para vocês entenderem, né? Havia então também essas alianças. Aqui vocês estão vendo uma imagem de um índio da tribo Bororoboê, também de 2007. Mais uma atividade para vocês, galerinha do sexto ano. Copie seu caderno e responda. Explique quais eram as duas formas de estabelecer relações sociais entre os povos indígenas. Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos junto.
Voltei? Bora lá corrigir? Relações sociais entre os povos indígenas são as de parentesco e de alianças. As relações de parentesco eram organizadas numa ideia de família extensa, centralizado num patriarca ou uma matriarca. Já as relações estabelecidas através de alianças eram criadas a partir de necessidades comuns entre os grupos indígenas. Então, nesta aula, vocês viram a ideia de uma grande população que havia em 1500, quando Cabral chegou nas terras. Lembrando também que nós estamos falando de povos que viviam no atual território do Brasil. E que, inclusive, não é um povo, o índio, e sim vários povos, né, ameríndios ou povos originários da América. Até porque o termo índio, vocês viram, está relacionado com a Índia, porque o Cristóvão Colombo, que acreditava ter dado a volta no planeta, ele daria, porque a Terra é redonda, daria, se não tivesse encontrado a metade do caminho, um mega continente americano. Devaneios à parte, mas primeiramente ele achou, inclusive, que era o paraíso do Éden. Depois ele achou que era uma ilha. Por fim, ele falou, não, é a Índia. E nisso ele vai e me cria esse conceito de índios, ok? Então, o que está, inclusive, então, erroneamente, já é uma palavra que, um conceito para nós discutirmos. Então, qual a solução? Povos originários americanos, ameríndios, né, povos nativos da América. Vimos que as populações indígenas que ocupavam territórios onde hoje é o Brasil estendiam-se por todo o litoral brasileiro. Né? Os tupi-guaranis, por exemplo, mais de 1 milhão de pessoas, só eles. Havia grande número de povos que falavam línguas do tronco tupi. Não existia uma única forma de sociedade desses povos. Porém, uma das semelhanças era a divisão do trabalho feita por sexo e idade. Fechamos aí, galera, do sexto ano. Agradecer a todos vocês. Galera do sexto ano desse Paranazão, aquele abraço do professor Roberto. Foco nos estudos, força, fé no coração. Até a próxima.